Professor, depois de 15 anos, o Atlético volta a jogar em Montes Claros. Vocês esperavam essa pressão? A gente esperava um jogo difícil, sim. Primeiramente, porque depois de 15 anos uma equipe do norte do estado não competia nesse nível, então claramente era uma ilusão, uma emoção, já era uma histeria maior do que o normal, isso é válido. Depois a gente tem que falar da condição do gramado, que ela não é adequada, mas que isso em nenhum momento é desculpa para o rendimento positivo ou negativo de qualquer equipe. Mas eu acredito que a gente, de certa forma, foi se ajustando, foi se adaptando às demandas que o jogo dava e fez aquilo que era possível dentro daquilo que a gente podia fazer para hoje. Eu acredito que, de forma global, a atuação ela não é super positiva, isso está claro, mas eu acredito que a gente tem que também ter algum tipo de mérito em um adversário que realmente trouxe um pouquinho mais de dificuldade que os que a gente esperava. A gente viu muita reclamação com relação à arbitragem. A ideia do Sampaoli nesse movimento, nessa vinda sua para cá? Não, o movimento São Paulo é de que a gente precisa preparar 3 grupos para uma temporada muito longa, muito desgastante, e que a gente não pode realmente minimizar esse efeito desse calendário tão extenuante. Então, basicamente, o São Paulo precisava dar um pouquinho mais de atenção para esse grupo que ficou lá, porque todos esses 2 grupos que vieram para cá recebem a atenção diária do São Paulo. Enfim, acredito que a gente não minimiza, não menospreza o torneio, não menospreza o adversário. Ao contrário, a gente segue uma linha de que ela não foi alterada desde o começo da nossa temporada no dia 2, e a gente vai se respeitando, independente dos resultados que o Atlético venha a ter na competição. Professor, esse é o segundo jogo, ali utilizando os jogadores da base, dando uma avaliação técnica, vocês já estão fazendo e analisando com esses jogadores aqui? Utilizando ou não utilizando? Utilizando. Eu acredito que, assim, o mais gostoso desse período de preparação para o grupo técnico nosso, do São Paulo, é que a gente possa conviver com aqueles que são os melhores jogadores da base na nossa avaliação desde o momento que a gente chegou no Atlético. Eu acredito que eles respondem à altura. O Siga tinha me passado um dado que me chamava muita atenção. Alguns jogadores como o Cauã, como o Vitor Fernandes, como o próprio Índio e Zep, não completaram ainda 7 jogos como profissional. O Gabriel Delfim hoje fez seu 7º. Então, claramente, é muito difícil para eles. A gente está colocando eles num nível de exigência muito alto, e não exigência somente pelo adversário ou pelo confronto. O nível de exigência é pela pressão externa que a gente todo dia percebe nas redes e todo dia percebe do nosso próprio torcedor. É óbvio que a gente exige, que a gente quer que os nossos jogadores sejam pressionados, mas a gente precisa ter um pouquinho de compreensão. E justamente por isso, talvez a nossa escolha de colocar alguns jogadores um pouquinho mais experientes, que tem um pouquinho mais de jogos, caso do Júnior que tem 400, ou o Nathaniel que tem 300, já ainda muito jovem, para que a gente possa dar suporte a esses meninos. Não é fácil para eles, ainda que eles sejam muito talentosos, e não tenham dúvidas de que o grupo técnico de São Paulo vai dar atenção devida, adequada, com todo o carinho que eles merecem. Qual que é a importância do Rony receber esse carinho aqui, Diogo? A importância do Rony receber esse carinho e marcar o gol? O Rony deveria receber carinho quase sempre. Porque o Rony é um atleta extremamente profissional ao longo da sua carreira. A gente não está falando de Clube Atlético Mineiro, a gente está falando de Palmeiras, a gente está falando de Japão, de Atlético Paranaense, enfim. Eu acho que é um jogador que merece muito respeito do torcedor, porque ele entrega exatamente a paixão e o amor pelo futebol, pela instituição, pelo clube que o torcedor sempre tem na arquibancada. Então, fico contente que a torcida do interior o valorize, e espero que a partir de hoje a gente tenha uma maior aceitação, um maior carinho para esse menino, que esse menino é fora da curva. Agora, menino, e o Cauã? Qual que é a avaliação que você faz dele, o Montes Clarense? A gente fica contente, o Cauã é da cidade, o Cauã estava super emocionado por estar provavelmente próximo dos seus amigos e seus familiares. O Cauã entrou no momento que o jogo se desenhava para um abafo, para uma situação de bolas muito próximas à área, ele quase toca na primeira, se eu não estou equivocado. Obviamente depois a expulsão condiciona, ele passa a ter uma atuação muito mais defensiva, quase que sem função, mas a gente fica muito feliz, é um menino que a gente segue apostando e segue trabalhando dia a dia. Campeonato curto, tempo de preparação também curto. Sem dúvida, todas as equipes do país estão sofrendo com isso. A gente vê outros estaduais aí, o próprio Mirassol, hoje acho que foi derrotado, até então vinha sendo derrotado. O Cruzeiro na primeira rodada teve dificuldade, enfim, o torneio de preparação é curto. Os times do interior, acredito que assim como São Paulo, que é o meu estado de nascimento, também se preparam desde os meses de novembro, dezembro, e claramente a demanda vai ficando sempre muito dificultada. Eu quero fazer uma pergunta sobre o jogo. A equipe
ela veio numa conformação um pouco diferente, principalmente na parte defensiva, com 3 jogadores especialistas ali atrás. Depois você fez uma opção por atrasar um pouco o Natanael, ainda com 2 zagueiros, mas ainda a gente perdeu um pouquinho no meio de campo, ainda que não está conseguindo fazer a transição. Como é que você enxerga o caminho para chegar nessa montagem legal, para o último passe, o terceiro terço de campo, ele ser bem construído nessa caminhada do Atlético? Concordo com você em relação a esse, abre aspas, vazio no meio de campo, que muitas vezes a gente acabou se confrontando. Eu acredito, sempre falo, as respostas não podem ser simples. Isso a gente tem um treinador aqui no Brasil, que é o Fernando Diniz, que fala isso constantemente. Não é porque a gente usou 3 defensores que a gente carece de mais criação. Isso eu acho que é uma discussão que ela é muito rasa, pouco aprofundada. Eu acredito sim que a gente vem trabalhando para otimizar essas relações ofensivas. O jogo do Sampaoli é um jogo que demanda absolutamente muita situação de ataque, mas obviamente nós estamos falando de 10 dias de preparação. Nesses 10 dias a gente teve 2 jogos, claramente não é no time nem com a fluidez que a gente imagina, e não aconteceria em qualquer equipe do mundo com esse pouco tempo de preparação. A gente vai trabalhando e não tenho dúvidas que a gente vai encontrar esse caminho que vocês também estão buscando. O resultado pesa na definição da equipe na próxima semana? Não, eu acredito que a nossa preparação ela foi construída lá em dezembro, quando a gente conseguiu preparar esses 3 grupos de trabalho. Para que vocês entendam e fique claro, quando a gente elaborou esses 3 grupos de trabalho, a gente visava principalmente ofertar minutos, oportunidades, situações de jogadores que a gente acreditava que tinham tido menos minutos conosco no ano passado. Foram os casos de Renier, de Gabriel Menino até então, que estava aqui conosco, enfim. Outros jogadores que estão inseridos nesse grupo não estão vinculados à titularidade ou suplência, que são os casos de Alonso, de Alan Franco. A gente acredita Rony, a gente acredita que esses jogadores eles não precisam tão pouco de uma preparação muito extensa, porque eles estão acostumados a jogar 60, 70 jogos na temporada. Aquele grupo que ficou lá, que muitas vezes a gente imagina que seja um grupo especial, titular, isso é uma mentira. Esse grupo está lá porque, de fato, tem jogadores mais velhos, jogadores que talvez nunca tiveram um tempo de preparação grande, como são os casos do Juan, por exemplo, defensor, que chegou já no final da temporada, e que a gente acreditava que precisavam demandar uma preparação mais extensa, visando, logicamente, todo o caminho da temporada. Então, eu acredito que o Atlético foi muito bem representado nesses 2 jogos. Acredito que se o Jorge escolher selecioná-los para seguir representando, o Atlético vai ser bem representado, como sempre foi. Eu não gosto de discriminar garotos jovens ou jogadores mais experientes. Eu acho que não é assim que o futebol funciona. Eu acredito que a gente vai, pouco a pouco, tentando encontrar os tempos de preparação de cada um, os tempos de respostas físicas, principalmente, ou de tempo de jogo de cada um, e pouco a pouco, obviamente, o Sampaoli vai insertando esses novos jogadores, porque a gente tem daqui a poucos dias uma estreia no Campeonato Nacional, que sempre é muito complicado.